Pastor, obrigado pela confiança, obrigado a todos vocês também pela confiança e oportunidade. E o pastor, ele me deixou essa incumbência, de falar sobre associação e ambiente. Esse tema é um tema muito importante, é um tema relevante que nós devemos considerar. É um tema de muita importância, porque as associações que nós fazemos, elas nos trazem influência que vão manifestar ambientes. Então, quando nós nos associamos com pessoas, essas associações trazem influências. E essas influências trazem ambientes. E entenda, ambiente não é a mesma coisa que lugar, que espaço. Ambiente, ele é um ambiente que é gerado, ambiente de honra, ambiente de fé, ambiente espiritual. Nós vamos falar sobre isso. Então, esse tema é um tema muito importante. Inclusive, é um tema que, após o novo nascimento, talvez é um dos temas que nós precisamos aprender de forma rápida. Quando nós nascemos de novo, nós precisamos entender sobre a associação. Porque ela é uma coisa muito importante, nós precisamos ter isso muito forte na nossa mente. Com quem que nós estamos nos associando? Então, nós já podemos fazer várias perguntas. Será que a gente tem avaliado quem tem sido as pessoas que têm estado ao nosso redor? Quem tem sido as pessoas que nós temos nos associado no nosso trabalho, no nosso círculo de amizade? Quem tem sido essas pessoas que nós temos estado perto e recebido da influência dessas pessoas? Será que nós estamos nos questionando? Tem sido algo bom essas associações? Ou tem sido coisas não tão boas e que talvez tenham gerado ambientes não favoráveis? Então nós precisamos nos questionar sobre essas associações que nós fazemos. E também uma coisa importante, talvez mais para os novos na fé, para aqueles que acabaram de vir para a palavra da fé, é importante você avaliar também se você tem mantido associações com amizades antigas, amizades que não são cristãs. Essas amizades, se nós não tomarmos cuidado, elas mancham a nossa santidade. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Aqueles novos na fé precisam observar isso. Se as amizades antigas têm manchado essa santidade, ou será que a pessoa nova convertida tem levado a palavra da fé para ela? Até mesmo nós também temos amigos no nosso trabalho, temos amigos em diversos lugares, pessoas não cristãs. Então, nós precisamos sempre nos perguntar, será que essas amizades, essas associações que nós fazemos, têm manchado a nossa santidade? Ou será que nós estamos influenciando eles? Amém? Amém. Vocês estão comigo aqui? Amém. Amém. Então, permaneçam aqui, amém, irmãos. Uma coisa também importante é dentro da própria igreja. Na igreja nós fazemos associações. Nós nos aproximamos de pessoas dentro da igreja. E essas aproximações, essas amizades, essas associações também geram influências. Então, será que nós temos tomado cuidado com essas associações? Porque essas associações, elas podem trazer ambientes de desonra com a nossa liderança, com os nossos irmãos. Então nós precisamos avaliar isso também com muito cuidado. Será que nas rodinhas de conversa, após o culto, será que nós temos em algum momento desonrado os nossos líderes, temos desonrado os nossos irmãos em Cristo? Então isso precisa ser continuamente questionado. Porque essas associações que nós fazemos, essas amizades que nós fazemos, elas trazem diversas influências. Elas influenciam a nossa fé, influenciam tomadas de decisões que nós tomamos, influenciam os ambientes. Elas vão influenciar, veja, na nossa fé. Porque quando nós estamos associados com pessoas que não são da palavra da fé, nós vamos começar a murmurar e não vamos ter o espírito da fé e enxergar que, mesmo vendo uma situação ao contrário, nós sabemos que em Deus nós já temos a resposta para aquilo.
Então, quando nós não tomamos esse cuidado, começa a influenciar a nossa fé. Começa também a influenciar a nossa tomada de decisão. Quando a gente, às vezes, vai dar um passo de fé, se a gente está associado com pessoas que não são da fé, se nós estamos associados com pessoas erradas, com influências erradas, nós iremos tomar decisões erradas. Então, isso tem que ser tomado cuidado também. Então, o que seria uma associação? A associação é nós estarmos sendo influenciados por alguém ou ser influenciado por uma visão. Então, a partir do momento que você recebe influências de pessoas, você está criando associações. A partir do momento em que você recebe influências de visões, você também está se associando com aquela visão. E é interessante que Deus, da forma que Deus trabalha, Deus ele estabelece visões em pessoas e um grupo de pessoas se associam a essa visão. Uma pessoa ela jamais fará alguma coisa, jamais ela cumprirá uma visão de Deus sozinha. Deus ele confia uma visão a uma determinada pessoa, de forma particular, de forma pessoal, e quando essa pessoa recebe essa visão de Deus, pessoas ao redor vão se associando e vão recebendo da influência dessa visão, e isso se completa. Jamais uma pessoa vai fazer isso sozinha. É necessário pessoas se associando, sendo influenciadas para chegarem em um objetivo comum. Então veja que pequenas visões, Deus implantou uma visão em mim, em você, em você, em você, em você, e isso vai criando associações. E essas pequenas visões que criam associações formam um corpo, que é a igreja. Amém. Então a igreja é formada de visões pessoais e particulares, e essas visões se associam com pessoas, e nós vamos chegando em um lugar comum. Quando nós juntamos tudo isso, nós chegamos no corpo de Cristo. Um exemplo muito prático disso, nosso próprio pastor Vida comentou isso, como carinhosamente eu chamo ele, pastor Evandro. Ele comentou aqui do apóstolo Eliezer. Mas nós também podemos trazer aqui o exemplo um pouco antes do Eliezer, o apóstolo Bud. Deus deu uma visão no coração dele, falou, vai para o Brasil, leva a palavra da fé e liberta o meu povo. O apóstolo Bud sozinho não conseguiria fazer tudo isso que nós vemos hoje. Ele precisou de pessoas se associando a essa visão. Ele precisou de pessoas pegando junto com essa visão para levar essa visão à frente. E ele contou com uma equipe ministerial, ele contou com pessoas que reconheceram um dom que elas tinham dentro dela, ele contou com missionários que abandonaram os prazeres dessa vida, abandonaram os luxos dessa vida para poder levar a palavra da fé. Ele contou com pessoas que se dedicaram de corpo e alma. Ele contou com a semente de pessoas sendo plantada nessa visão. E quando todas essas associações foram se juntando a ele, nós chegamos até aqui. O apóstolo Eliezer recebeu de Deus essa visão também. E quando ele começou a se associar com pessoas, nós chegamos até aqui. Verbo da Vida Morumbi, onde você está sentado, recebendo dessa influência que um dia lá atrás foi plantada por Deus. Então veja que essas associações que vão sendo construídas com base em uma visão, elas nos alcançam de forma direta e de forma indireta. Então veja que existem esses dois tipos de associações diretas e associações indiretas. Quando a gente fala de associações diretas, são associações de forma mais natural.
uma das associações, acho que a gente tem mais forte, desde que a gente nasce, é a associação com os nossos pais. Nós temos uma associação com os nossos pais. Nós estamos associados, ligados a eles, porque nós recebemos influência deles. E quando nós recebemos essa influência dos nossos pais, o que nós fazemos como filhos? Honramos essa influência. E o que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe para que prolonguem os seus dias. Então veja que as associações sempre te trarão benefícios. Você nunca se associará e sairá de mão vazia. Você sempre será beneficiado através de uma associação. Então, quando nós criamos essa associação natural com os nossos pais, nós recebemos da influência e somos abençoados quando honramos essa influência que recebemos deles. Uma outra associação natural também que nós podemos falar é dos nossos líderes espirituais. Nós temos o nosso pastor, temos toda a direção, os demais pastores que apoiam essa visão, que defendem essa visão e levam essa visão adiante. E automaticamente nós somos influenciados por isso. Nós estamos aqui sendo influenciados pela palavra da fé. Então nós estamos recebendo de uma influência que vai criar ambientes lá fora através das coisas que você está ouvindo aqui nessa noite. Então nós ouvimos a palavra da fé, aquela palavra que nos levanta, que nos alimenta, que nos traz vigor. E quando nós estamos lá fora, nós levamos essa palavra e criamos esses ambientes de fé. Agora, também existem associações indiretas. O que seriam associações indiretas? São aquelas associações que a gente recebe de pessoas que a gente nem conhece. Tem pessoas que a gente nunca teve a oportunidade de sentar com ela, apertar a mão dela e ouvir de perto a palavra, ouvir a voz dessa pessoa. Mas de forma indireta a gente recebe. Como exemplo, são escritores de livros. Irmão Kenneth Hagin. A gente recebe da influência do irmão Hagin. Recebe dessa influência, das coisas que ele deixou escrita, e nós lemos e recebemos dessa influência, de forma indireta. De forma indireta também nós assistimos vídeos no YouTube, e podemos, sei lá, ver vários homens de Deus, Luciano Subirá, ou até outros pastores do nosso ministério. São pessoas que têm uma influência grande, e a gente escuta essas influências, e essas influências criam ambientes. Amém? Então, veja como é importante a gente prestar atenção nisso. O que é que nós temos ouvido? Ao que nós estamos dando o nosso ouvido? Para escutar influências positivas? Nós estamos dando os nossos ouvidos para influências de fé? Nós estamos dando o nosso ouvido para coisas que são de Deus, da palavra de Deus e que vão criar ambientes positivos? Então, para a gente trazer aqui um versículo e colocar uma base aqui, eu peço para você acompanhar comigo 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Glória a Deus. Aleluia. 1 Reis 19, 19. Aleluia. Bom, diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Olha que interessante. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Se você pega lá no Antigo Testamento para poder estudar nessa passagem aqui, na época de Elias existia uma escola de profetas. Eram pessoas novas que eram treinadas para o ministério de profeta. E essas pessoas recebiam da influência desses homens de Deus e eram treinadas para isso.
eram treinadas para exercer o ministério. Só que é interessante como o versículo diz que Elias partiu dali e achou a Eliseu. A Bíblia não diz isso de forma clara, ela não diz se Eliseu fazia parte dessa escola de profetas. Mas nós podemos entender que talvez Eliseu não fazia parte dessa escola. Porque se fosse, a Bíblia teria dito. Vários versículos aqui, ela poderia ter citado. Eliseu era da escola de profetas, recebia da influência de Elias. Mas não, o versículo diz que Elias achou a Eliseu. E o que a Bíblia diz? Que Eliseu era filho de Safate, que andava lavrando. Então veja, Eliseu não estava na escola, Eliseu estava trabalhando. Eliseu estava lavrando a terra. O que eu já entendo aqui, o que eu já trago para vocês que têm influência, para a nossa igreja aqui, para os líderes. Perceba aquelas pessoas que estão trabalhando. A gente sempre fala, como que é que eu vou descobrir o meu chamado? Você descobre o seu chamado trabalhando. Então tem pessoas que se questionam, para que Deus me chamou? Você vai descobrir isso trabalhando. É colocando a mão no arado que os líderes espirituais vão enxergar em você o chamado que você tem. Então você precisa estar ocupado com as coisas de Deus. Você precisa estar trabalhando. E os líderes irão enxergar esse trabalho em você. E Deus, através desses líderes, através da visão, trarão uma influência em você e irão extrair de você o seu chamado. Então vamos continuar. Que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Era boi, viu, irmãos? Era muito boi. 12 juntas. Quando fala juntas, imagina que cada junta era uma quantidade muito grande. E aqui fala que ele estava puxando 12 juntas. Então tinha muito boi. E a gente vai entender onde eu quero chegar com isso. Então veja, tinha muito boi, tinha muita cabeça de gado aqui, tinha muito dinheiro envolvido. E Eliseu estava lá trabalhando. Com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª, ele estava lá atrás. Tinham 11 na frente, várias juntas de boi, e Eliseu estava lá na 12ª, carregando toda aquela junta e lavrando a terra, arando a terra. Elias passou por ele e fez o quê? Lançou o manto sobre ele. Elias passou, achou Eliseu trabalhando e jogou o manto sobre ele. Jogou a unção sobre ele. E quando ele faz isso, quando ele lança o seu manto sobre ele, o versículo continua dizendo, então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Lendo esse versículo esses dias, por todos esses dias, e eu pensando aqui, né, mas o que tem a ver? Peraí, deixa eu beijar meu pai, deixa eu beijar minha mãe, e eu fiquei aqui, nossa, mas Eliseu, o versículo diz que assim, ele foi rápido em entender o chamado de Elias. Elias jogou o manto e ele já logo soltou a junta de bois, né? Diz, então deixou os bois. Então se ele deixou, é porque ele entendeu o que estava acontecendo ali. Só que ele falou, Elias, espera aí, eu preciso fazer uma coisa. Deixa eu beijar meu pai, beijar minha mãe, eu volto e eu vou te seguir. O que eu entendo aqui? Uma associação, ela jamais vai ferir outra associação. Uma associação, ela jamais vai ferir princípios. Existem princípios estabelecidos por Deus e não podem ser quebrados. Um não sobrepõe o outro. Então, quando nós
entendemos esse chamado, assim como Eliseu entendeu esse chamado, ele poderia ter atropelado tudo, largado pai e mãe e saído para poder cumprir o chamado dele. Mas ele falou, não, peraí, eu tenho um princípio para cumprir, que é honrar meu pai, é honrar minha mãe. Eu vou, mas eu volto para te seguir. Então, se você tem tido associações que têm ferido princípios de Deus, está errado. Se você tem criado associações que têm ferido outras associações com a sua família, com os teus filhos, está errado. Não pode um contrapor o outro, não pode um ferir o outro. Continuando o versículo diz, Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Então veja que aqui ele sabia, estava claro para Eliseu que existia uma associação se iniciando, existia um treinamento que seria iniciado. E aí diz, voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Olha isso aqui, Elias diz que Eliseu voltou, e quando ele voltou, ele pegou aquelas 12 juntas de boi, ele falou, peraí, tira todos esses boi daqui, pega essas juntas aqui, vamos fazer uma churrasqueira aqui, e vamos assar essas 12 juntas de boi. Lembra que eu falei que era muita cabeça de gado, era muito dinheiro envolvido. Mas Eliseu fez o quê? Ele imolou os bois, e com o aparelho dos bois ele cozeu as carnes. Ele fez um churrasco, literalmente. E o que ele fez? Ele deu ao povo. E o povo comeu. Irmão Renato, ainda não está claro, me explica. Elias aqui ele está saindo de um cenário onde o povo de Israel estava passando por uma seca. Estavam se não me falha a memória, 7 anos sem chuva. E aquele povo, por uma palavra que Elias tinha dado, estava sem chuva. A terra estava seca, estava sofrendo, estava padecendo. Estavam com falta. Estavam faltando coisas, mantimento na casa das pessoas, porque não estava chovendo. Não tinha como colher, não tinha como plantar, porque não estava chovendo. E a gente sai de um cenário onde, após esses 7 anos se passarem, Elias, de frente de Acabe, vai lá e fala assim, chama lá todos os seus profetas, que eu vou orar e vai cair chuva do céu. Chama lá os 400 e não sei quantos profetas de Baal, e eu sozinho aqui vou orar ao Deus vivo que vai trazer resposta. Aleluia. E Elias vai lá, cumpre isso, ora, chove, e logo após isso ele vai lá fazer o quê? Ele acha Eliseu. Então veja, ele acaba de sair de um cenário de dificuldade, de um cenário de escassez, e Eliseu poderia ter feito o quê? Pegado aquelas 12 juntas de boi e vendido. Mas ele fez o quê? Ele matou e alimentou o povo. O que nós vemos aqui? Generosidade. Amém. Ele não olhou somente para ele olhou para as pessoas. Ele enxergou que aquela associação que ele estava fazendo era muito mais valiosa do que aquela junta de bois. Nós precisamos ter essa sensibilidade de entender que a associação com Deus é muito mais valiosa do que qualquer tipo de associação. E uma das maiores associações que você tem é com o Espírito Santo. Amém. Repete comigo, eu tenho uma associação, com o Espírito Santo. Ele é a sua maior associação. Amém. Então não troque isso por nada. E aqui Eliseu, ele foi generoso. Ele entregou tudo que ele tinha porque ele sabia do que ele ia receber. E diz, cozeu as carnes, deu ao povo e comeram.
Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. 1 Reis 19, acho que é o versículo 21. Voltam. Capítulo 19, versículo 21. Isso. Pode passar. Cozeu as carnes, deu ao povo, comeram, se dispôs. E o que diz? Seguiu a Elias, e não só seguia, mas servia. Então veja aqui novamente falando sobre trabalho, sobre serviço, sobre envolvimento, sobre estar próximo, sobre colocar a mão na massa. Nós recebemos influência, sim, estando aqui na igreja, ouvindo a palavra, mas quando nós servimos, essa influência entra em prática. Aquilo que é passado para nós, nós colocamos em prática através do serviço. Então veja que a associação, ela está relacionada ao seguir uma visão, seguir uma pessoa, mas também servir a essa pessoa, servir a essa visão. Então, de forma clara, a gente vê que quando a gente começa a andar com pessoas, a se associar com pessoas, a unção que está sobre essa pessoa passa para nós, que é essa visão. Então, quando nós nos achegamos a alguém, nos conectamos com essas visões, nos conectamos com pessoas, a unção que está sobre essa pessoa é passada para nós. Então, quando nós nos conectamos com pessoas de sucesso, automaticamente nós receberemos uma unção que nos levará ao sucesso. Quando nós nos conectamos com pessoas de fé, nós também aumentaremos o nosso nível de fé. Quando nós nos conectamos com pessoas que oram, nós iremos passar a orar mais. Quando nós nos conectamos com pessoas espirituais, nós vamos parar de ser carnais. Então, isso aqui é muito importante. Com quem que nós estamos nos associando? São pessoas de oração. Eu não sei se você já entrou em um ambiente onde essas pessoas, elas têm a oração de forma tão latente. A gente ora, mas por vezes a gente peca nesse sentido de não ser frequente na oração, como a palavra diz, orai sem cessar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar perto de pessoas assim. Parece que literalmente, literalmente, o Espírito Santo está do lado e essa pessoa é constante a oração. Tudo que ela vai fazer, ela ora. Tudo o que ela vai fazer, toda tomada de decisão, ela para orar. É uma coisa no trabalho, ela para orar. É uma coisa na casa dela, é uma decisão, ela para orar. E quando você se envolve com uma pessoa dessa, você começa a olhar e falar, nossa, falta muito ainda para eu poder chegar lá. Ou pessoas de fé. A gente vê, os ministros falam do apóstolo Bud, como ele tinha a palavra da fé enraizada no coração dele. E ele, quando via uma frase de falta de fé, ele automaticamente cortava aquilo e falava, não, a palavra é essa, não é sentir, não é ver, mas é crer. Amém. E as pessoas falam que ele era desse jeito. E hoje, se a gente para, isso acontece. Às vezes a gente está rodeado de pessoas e pessoas trazem, às vezes, discurso com falta de fé e você escuta aquilo. E aí você, às vezes, tenta falar, não, irmão, olha, pensa assim, a fé, ela não enxerga o visível, ela enxerga o mundo invisível. A fé, ela traz a realidade às coisas que não existem. E às vezes quando você fala isso, a pessoa que não está na mesma pegada de fé, acha que você está sendo grosseiro, não está entendendo o lado dela, e aí fala, não, tudo é palavra, tudo é Bíblia. Mas nós temos que ser assim. Amém. Constantemente.
deixar estar enraizado. E o ministério em que nós estamos, ele traz essa visão de fé. Então você precisa estar enraizado com a palavra da fé. Amém? A gente tem na Bíblia vários exemplos, né, de unções que foram passadas através de associação. A gente tem a unção de Abraão, que passou para Ló. E que unção é essa? Unção de riqueza. Se você pega lá em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 2, vamos olhar aqui. Abraão se associou com Ló, ou na verdade Ló se associou com Abraão, porque diz que quando Abraão saiu da terra dele, ele levou consigo Ló. E lá no versículo 2, olha que interessante, diz, era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Quem era rico? Quem era rico, irmãos? Amém. Vamos no versículo 5. Ló, que também ia com Abraão, tinha muitos rebanhos. Deixa eu colocar aqui. Então veja, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Versículo 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e dos pastores de Ló, porque, e aí se você decorrer aqui o texto inteiro fica mais claro, mas veja, lá no versículo 2 diz que Abraão era muito rico. No versículo 5 diz que Ló também tinha muitas coisas. E no versículo 7, e se você continuar lendo, vai dizer que eles não conseguiam mais viver na mesma terra, porque a terra não suportava mais a quantidade de riqueza que os dois tinham. E foi necessário Abraão falar para Ló, se você for para um lado, eu vou para o outro, porque a terra não dá mais conta da nossa riqueza. Ló recebeu da unção de Abraão de uma tal forma que ele ficou rico igual a Abraão, através de uma associação, através dessa unção de riqueza que foi passada. Em 2 Reis, no capítulo 2, versículo de 3 ao 9, e aí falando até da associação de Elias com Eliseu, Elias passou essa unção para Eliseu através de uma associação. Através dessa associação. 2 Reis 2, 3. Se você ler esse texto aqui de 2 Reis, assim que Elias chamou a Eliseu, você não escuta mais falar sobre Eliseu. Fica um silêncio constante e Elias vem fazendo várias coisas. E Eliseu está ali em segundo plano, só recebendo daquela associação, recebendo daquela influência, recebendo dessa unção que estava sobre Eliseu, sobre Elias. E quando você lê do versículo 3 até o versículo 9, Eliseu começa a aparecer aqui, e aí ele começa a falar para Elias, eu vou com você, e Elias fala assim, olha, é melhor você ficar aqui. E aí Eliseu fala, não, eu não vou te largar por nada, eu vou andar com você para onde você for. E aí eles chegam no lugar, Elias fala, agora é melhor você ficar aqui que eu vou para tal lugar. E Eliseu fala, não, eu não vou te abandonar, eu vou estar perto, eu vou estar colado, recebendo dessa unção, recebendo dessa influência. E a gente vê no versículo, se você ler depois, que diz que os filhos dos profetas, que era essa escola de profetas, estava lá falando para Eliseu, você não está sabendo não que o seu pai vai ser tomado hoje? E Eliseu falou, eu sei, eu já me tornei profeta também. Vocês estão na escola aí aprendendo, têm a percepção espiritual, mas eu também tenho percepção espiritual. Eu sei que ele vai ser tomado hoje, e é por isso que eu vou estar perto dele. E aí a Bíblia diz que
Elias fala assim, pode pedir alguma coisa aí, porque eu vou ser tomado hoje. E o que Eliseu pede? Ele pede porção dobrada. Ele pede porção dobrada do espírito de Elias. E Elias fala o quê? Dura coisa você me pede. Se a gente para entender o porquê desse contexto, né? Por que Eliseu pediu porção dobrada e Elias falou, olha, dura coisa você me pede. Lá na antiga aliança, o pai, quando ele tinha os filhos, e aí a gente pode usar um exemplo aqui de um pai que tinha 2 filhos. O bem daquele pai era dividido por 3. Ele tinha 2 filhos, mas era dividido em 3 partes. Por quê? Porque o filho mais velho ficava com 2 partes. Porção dobrada. Então veja que o filho mais velho recebia uma porção maior do que o filho mais novo. Porque ele recebia uma porção dobrada. Então Eliseu, quando pede para Elias, Elias, eu quero porção dobrada. Elias fala, dura coisa você me pede, porque tem uma escola dos filhos dos profetas. Mas Elias fala o que para ele? Se você me ver sendo tomado, isso vai acontecer. Ou seja, esteja próximo de mim, porque talvez os filhos dos profetas não estejam. E aí a Bíblia diz o quê? Que os 2 estavam andando e eles têm uma visão e diz, cavaleiros com seus cavalos. E a Bíblia diz que Elias é arrebatado. E o manto de Elias cai sobre Eliseu. E automaticamente, quando ele pega aquele manto, a Bíblia diz que ele já sai andando como se ele fosse o profeta há muito tempo. Ele pega o manto de Elias, e a Bíblia diz que ele vai lá e ele abre um rio, jogando o manto naquele rio, e aquele rio se abre. Os filhos dos profetas olham para Eliseu e falam, verdadeiramente o espírito de Elias está sobre ele. Ou seja, a unção de Elias está sobre ele. Veja que de forma rápida, Eliseu recebeu daquela unção de Elias e passou então a andar debaixo daquela unção. E olha que interessante, porque Eliseu, a Bíblia diz de vários milagres que Eliseu fez. Só que Elias fez metade dos milagres de Eliseu. A Bíblia, se você contar, Eliseu fez 26 milagres. Elias fez 13 milagres. Unção dobrada. Unção maior. Unção muito maior. E aí o que eu quero dizer com isso? Jesus, ele também teve uma associação com os discípulos dele. Ele criou uma associação. Nós temos o exemplo também de Paulo, que teve uma associação com Timóteo. Moisés se associou com Josué. Então veja que nós precisamos estar associados com pessoas, com visão, com o nosso pastor. Nós precisamos provocar essa associação com o nosso pastor, estando próximo do nosso pastor, pegando essa visão, deixando estar enraizada essa visão no nosso coração. Pastor, qual que é a visão do Morumbi? Qual que é a visão que o Senhor tem no coração para a nossa igreja? É essa? Tá bom, conta comigo. Eu estou junto para te seguir e para te servir. Vou colocar a mão no arado para a gente levar essa visão juntos. Então nós precisamos provocar essas coisas, provocar essa associação. Porque existem instruções, irmãos, que é impossível de ser passada no púlpito. Tem instruções que elas são passadas no partir do pão. É você estando na mesa. E às vezes o Espírito Santo dá uma nota e o pastor libera uma coisa ali, libera uma frase e você, uau! E aí você conecta aquilo. Que no púlpito talvez fosse impossível de você ter essa mesma percepção. É no partir do pão, é naquela comunhão, é naquela proximidade de irmão para irmão.
que essas palavras são lançadas e a gente recebe. Então nós precisamos provocar isso, provocar essas associações com o nosso pastor. Porque quando nós estamos próximos do pastor, ou próximos de líderes espirituais, até mesmo calado, nós recebemos dessa unção. Porque até calado a unção fala. Aleluia. Então, talvez algumas coisas na nossa vida não estejam dando certo, porque nós não estamos fazendo associações corretas. Talvez nós estamos fazendo associações erradas. E como eu disse, a gente tem que tomar cuidado até mesmo dentro da igreja, com associações erradas. Como eu estou falando, existe uma visão macro, uma unção macro que está sobre o nosso pastor. E nós não podemos criar associações que vão desonrar essa associação maior, essa visão maior. Nós não podemos nos associar com essas pessoas que têm essa visão de desonra. Mas graças a Deus que isso não é na nossa igreja, tá? A gente estava numa reunião esses dias, eles falaram que é só lá no Verbo da Vida, lá do Japão. Então, aqui não tem esse problema. Mas veja que isso vai criar ambientes na nossa vida. Então, quando a gente faz essas associações corretas, a gente cria esses ambientes corretos. Então, nós precisamos aprender com essas pessoas que são grandes, que têm a palavra da fé enraizada na vida delas. E essa associação traz para a gente esse resultado dobrado, né? Então, se você vê aqui, Jesus, certa vez ele disse assim, olha, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Jesus falou, olha, vocês estão associados comigo, então vocês vão fazer obras maiores do que eu. E aí eu te pergunto, você consegue contar a quantidade de pessoas que já foram curadas através da sua mão? Se você consegue contar, eu te digo que tem muito mais. Porque a Bíblia diz que Jesus fez tantos milagres que seriam impossíveis de ser contabilizados. Jesus fez tanto milagre que é impossível de colocar em todos os livros. E o próprio Jesus disse, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Então eu te pergunto, você consegue contar no dedo quantas vezes você orou por provisão e a provisão chegou? Se você consegue contar, eu te digo, tem muito mais. Tem muito mais para você orar. Não tem fim. Será que você tem levado a palavra? E quantas pessoas você tem resgatado do império das trevas? Se você consegue contar, ainda está errado. Tem muito mais. Há muito mais para a gente fazer, há muito mais para a gente cumprir, há muito mais para a gente alcançar. Não se sinta satisfeito enquanto alguém te perguntar e falar, meu irmão, quantas pessoas que você já curou através das suas mãos? E você falar, não faço ideia. Aí você pode falar, eu estou chegando no nível que Jesus falou que eu ia chegar. Amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Então, Jesus, ele se associou com 12 discípulos. Ele se aproximou de 12 discípulos. Só que a Bíblia diz que ele tinha 3 que eram mais próximos dele. E dentro desses 3, ele tinha um que era mais próximo ainda, que era o apóstolo do amor, era João. Era aquele que era chegado, bem próximo a ele. Mas os 12 receberam dessa associação, tiveram essa associação e receberam dessas influências. E fizeram obras muito grandes. Os 3 são conhecidos, são muito mais conhecidos, porque eram mais próximos ainda. Só que o apóstolo mais conhecido, o apóstolo João, era o que estava mais próximo, recebendo mais dessa associação, recebendo mais dessa influência. Esse teve visões espetaculares. João teve visões de coisas que nós ainda vamos viver.
João teve uma visão aberta do Apocalipse inteiro. E Jesus falou, João, o céu é assim. Escreve tudo o que você está vendo. Por quê? Por conta de uma associação. Porque ele esteve próximo daquela unção. Ele esteve próximo do próprio rei. Ele esteve próximo do dono de tudo, aquele que criou tudo. E o dono de tudo, que criou tudo, pelo poder da palavra dele, falou, João, foi isso daqui que eu criei com o poder da minha palavra. E é isso daqui que eu tenho disponível pelo poder da minha palavra. Escreve às igrejas. Então, o quanto mais próximo nós estamos nessas associações, maior serão os resultados. E aí, né, como eu disse, Jesus tinha 12 discípulos. Só que entenda uma coisa, a gente precisa amar todos, mas nós não precisamos receber da influência de todos. Nós temos que amar todos que estão aqui. Nós devemos amar todos. Mas nós não podemos receber da influência se está errada. Então, nós temos que influenciar essas pessoas, para que elas sejam influenciadas por essa visão e que elas sejam influenciadas por essa unção que está sobre nós. Amém? Lê comigo aqui em Filipenses 4. Filipenses 4, capítulo 14 e 15. Já estou partindo para o final. Filipenses 4, 14. Diz assim, todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei vós também, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. Então, olha isso. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que eles fizeram bem. Então, é uma boa decisão quando nós decidimos nos associar com pessoas. E olha que interessante, ele diz que eles se associaram a ele na tribulação dele. Foi em um momento de tribulação que os filipenses se associaram a ele. E Paulo, ele sai daquela situação de forma alegre, porque ele tinha parceiros ministeriais com ele. Então veja que essas associações, elas vão colaborando uma com as outras. Em algum momento, um vai estar mais fraco e você vai lá e vai se associar com ele. Vai levantar ele através da unção, da influência, e ele vai lá e se levanta. Em alguns momentos você não vai estar bem. E essa influência, essa associação vai vir e vai te levantar. E aí é interessante que ele fala, nenhuma igreja se associou comigo, somente vocês. E aí, inspirado por aquela associação, por aquela oferta generosa, a Bíblia diz que Paulo dá uma promessa, dá uma palavra, inspirada aos filipenses, lá no versículo 19, que a gente conhece bem. Em nenhuma outra carta Paulo fala sobre aquilo. Paulo libera essa palavra para os filipenses. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Então veja que essa associação que os filipenses fizeram com Paulo, trouxe um retorno para eles. Trouxe uma promessa específica e pessoal para eles. Então veja que o Evangelho, ele é essa união, ele é essa unidade. O Evangelho é essa união de pessoas. Que exemplo que a gente pode dar de união? A gente tem aqui, claro, um exemplo, até em filmes de desenho, do Rei Leão. Não sei se você já parou para observar que lá tem as hienas. E como que as hienas trabalham? As hienas trabalham em conjunto, trabalham em grupo. Elas trabalham juntas. E quem que é a presa da hiena? A hiena ataca
o rei da selva, que é o leão, é o que está lá no topo da cadeia alimentar. E as hienas, em conjunto, atacam o rei da selva. Então veja que a associação fará você enfrentar coisas que sozinho, você olhando, é impossível alcançar isso. Mas associado numa visão, associado com pessoas da fé, juntas nós podemos derrubar esses gigantes. E as hienas, elas se juntam e elas têm estratégias. E elas vão juntas para pegar o leão, para poder matar o leão. E elas fazem aquilo juntas. E como que elas fazem aquilo? Rindo. Elas têm aquele jeito feio, rindo. Então veja que elas enfrentam aquele problema sorrindo. Porque elas sabem que o grupo não vai abandonar. Elas sabem que o grupo vai estar unido, em unidade, para solucionar aquele problema. E ainda que uma delas possa ser pega pelo leão, ainda que uma delas possa, de forma frágil, ser atingida pelo leão, o que ela começa a fazer? Ela começa a gritar, ela começa a dar aquele grito dela, e aí vão surgindo mais hienas, porque aquele grito dela, ela vai de uma forma muito distante, ela alcança distâncias longas, e quando ela dá esse grito de socorro, muitas outras hienas começam a aparecer para salvar ela. Será que você, quando está em momentos de perigo, será que as associações que você tem feito, quando você dá um grito de socorro, podem te ajudar? Será que essas associações podem correr para te atender e falar: meu irmão, eu estou aqui, conta comigo que nós estamos juntos em unidade para poder derrubar esse gigante, derrubar este leão? Então, essa associação vai te ajudar a derrubar esses gigantes. Então, existem várias formas, da gente se associar a visões, se associar a líderes. Nós podemos até nos associar com pessoas, como eu disse, nos associar com o nosso pastor, de forma pessoal, nos associando ao chamado do pastor, nos associando aos comandos que ele dá. Nós vamos para um novo prédio, e a gente pega isso por associação. Eu estou junto, nós vamos chegar lá, eu vou fazer parte, conta comigo com as minhas ofertas, com o meu dízimo. Isso é associação. É você se associar com uma visão macro. E você pega isso pela fé e se associa através de dinheiro, de disposição de tempo, de coração envolvido, através de diversas formas. O homem mais rico da Bíblia, Salomão, tinha uma associação. O próprio Salomão tinha 12 mantenedores que mantinham. A Bíblia diz que esses 12 superintendentes mantinham a mesa de Salomão. Cada mês do ano, um desses mantenedores sustentavam a mesa de Salomão. Salomão precisava daquilo? Não. Mas os 12 mantenedores entendiam que aquela associação com uma pessoa de sucesso, com uma pessoa sábia, com uma pessoa rica, traria benefícios para eles. Então, desse grupo, quem saía ganhando mais era aqueles que se associavam à visão. Eram esses 12 mantenedores associados com Salomão, que recebiam dessas influências. Quero chamar o grupo de louvor aqui. Então, nós podemos nos associar de diversas formas. Você pode até falar: mas irmão Renato, eu nem tenho chamado nos 5 dons ministeriais. Mas você pode se associar em pessoas que têm chamado nos dons ministeriais. Assim como os filipenses se associaram a Paulo. Veja que hoje nós conhecemos a Paulo, nós conhecemos isso que ele alcançou. Mas existiu uma igreja que deu um suporte para Paulo. E quem viu esse suporte? Deus estava vendo esse suporte. Deus estava vendo essa associação.
E pode ser que lá no grande dia, no momento em que Paulo estiver recebendo do galardão dele, Deus vai lá e fala: Paulo, toma, essa é a sua coroa, esse é o seu galardão. E aí Paulo feliz e alegre com aquela coroa bonita. E aí pode ser que Deus vire para ele e fala: Paulo, só que espera um pouquinho. Igreja de Filipenses, entra para receber a coroa de vocês também. Porque Paulo chegou aonde chegou, porque se associou, porque vocês se associaram a ele. E pode ser que a coroa dos filipenses seja até maior do que a de Paulo. Porque Paulo sozinho jamais faria o que ele fez. Então veja que Deus está vendo essa associação, Deus está vendo esse suporte, Deus está vendo essa junção que você faz com as pessoas. Então há coisas em mim que são para te abençoar. Há coisas em você que são para me abençoar. A igreja, ela é mútua. Ela tem essa troca de unção, ela tem essa troca de visões, ela tem essa troca de influências. E quando há essa troca, quando uma influência é passada, essa influência só é recebida quando há honra. Quando existe honra, essa honra recebe a influência. Então veja que precisa existir em ambas as partes um esforço. Um esforço em compartilhar a influência e um esforço em, por honra, receber dessa influência. Então, a unção, ela só é destravada quando existe honra. Quando a honra está no ambiente, a unção, ela é destravada, ela é passada. Então, existem coisas em um que não existe no outro, existem coisas no outro que não existe nessa pessoa. E isso precisa ser compartilhado através da unção. Então vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: tem dons em mim que são para você. Aleluia. E quando esses dons são passados de um para o outro, a gente tem uma igreja bem ajustada e que cresce de forma saudável, onde dons são compartilhados, onde dons são manifestos e a igreja cresce. Um tem palavra, o outro tem profecia, o outro tem tempo, e isso compartilhado cresce em unidade. Amém? Então, vamos nos colocar de pé. E eu quero que você, junto com esse irmão do seu lado, ou com alguém que você tenha algum tipo de associação, façam juntos uma oração de consagração, dizendo: irmão, conta comigo. Eu quero estar associado a você. Eu quero estar conectado à visão que Deus colocou a você, para juntos nós chegarmos e alcançarmos resultados extraordinários, alcançarmos resultados sobrenaturais, alcançarmos o dobro das unções que foram manifestadas na palavra, alcançar muitos milagres, alcançar o dobro de milagres como Jesus falou que nós alcançaríamos. Então declare para esse irmão, libera para esse irmão que você está associado a ele, que a unção que está sobre você vai ser passada para ele por associação. Aleluia, glória a Deus. E quando nós nos associamos, o que Deus faz? É infinitamente mais do que aquilo que você pode ver e enxergar. Há infinitamente mais unções, há infinitamente mais dons, há infinitamente mais provisão. Tudo aquilo que você tem recebido, Deus diz para você, é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia, porque é segundo a riqueza do nosso Deus, é segundo a riqueza do nosso Pai. Aleluia, infinitamente mais. Glória a Deus.
Deus é fiel. Cante, irmãos. Para cumprir o que prometeu. Seus pensamentos são bem maiores do que os meus. Deus é fiel para fazer infinitamente mais. E quando eu peço, faz muito além, pois Ele é Deus. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, Deus do impossível, Ele é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, Deus do impossível, Ele é fiel. Para fazer, diga isso, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, de tudo que pensamos, infinitamente mais, de tudo que eu preciso, de tudo que eu desejo, infinitamente, infinitamente, infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Então, de forma indireta, uma das associações mais lindas que você pode fazer é adquirindo livros. Nós temos o nosso Verbo Shop. Passe lá, compre livros, ou se você já tem bastante, compre e abençoe o seu irmão que você está associado com ele. Nós temos aqui diversos livros como Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Esse aqui é o nosso maior líder espiritual, é o Espírito de Deus. E aqui nós podemos receber influências infinitas. Nós temos aqui também Mantendo-se Positivo em um Mundo Negativo. Então, quando você estiver lá no mundo e ouvir uma influência negativa, rapidamente você vai lançar a palavra da fé e vai mostrar que existe solução para tudo em Deus. Aqui, como manter a cabeça no lugar neste mundo louco. Esse aqui também é outra forma da gente manter a nossa cabeça saudável nesse mundo louco, através da palavra da fé que nos sustenta, amém? Eu agradeço, irmãos, a todos vocês por ouvirem a palavra, sejam abençoados na prática dessa palavra, tenham uma sexta-feira abençoada, amém? Glória a Deus.